Olá pessoal, então hoje a gente vai tratar a respeito do hardware do microcontrolador nessa primeira aula nossa. Espero que vocês aproveitem e depois mandem as dúvidas. Então vamos lá. Então, o microcontrolador, pessoal, é uma evolução, na verdade, dos microprocessadores, né? Então, ele tem a vantagem aí, comparando com o microprocessador, de ter um custo menor, né? E já foi desenvolvido vários sistemas integrados a ele. Tá? Então eles são compactos e de fácil reposição. Um microcontrolador, pessoal, ele é formado basicamente aí, né? Ó, vamos ver aqui, ó, pelo microprocessador, por memórias e periféricos. Então, tudo isso aí já está integrado num único chip. Tá? Então, a gente pode observar, deixa eu trocar o ponteiro aqui. Então, a gente pode observar que tudo isso aí está adicionado num único chip. O microprocessador, por sua vez, ele tinha todos esses periféricos fora dele, né? Os conversores DDA, os osciladores, a memória, tudo fora dele. Então, a grande vantagem do microcontrolador é que já tem tudo em um. Tá? Então, os mais conhecidos aqui, pelo menos, né? São os microcontroladores da família da Intel, né? São bem conhecidos, né? Diria que são os mais conhecidos aí. O 8051 é um deles. O da Microchip também da série PIC também são bem conhecidos. E o ATmega da Atmel, que é usado principalmente nas placas do Arduino. Tá? Então, cada um deles tem a sua características, né, de quantidade de instruções e tecnologia que foi usada. Então agora aqui nós vamos falar basicamente das duas arquiteturas com relação à transferência de dados e instruções entre a CPU e a memória de programas e dados. Tá? Então a arquitetura von Neumann é usada, né, em alguns microcontroladores. Então a principal característica aqui é que ela compartilha a via de dados e endereços, né, entre a memória de programa e dados. Então, ela consegue fazer só uma coisa de cada vez, ou acesso à memória de programa, ou acesso à memória de dados. Vamos pensar assim, comparado com essa outra, que é a arquitetura Harvard, essa aqui é mais rápida, né? Porque eu tenho a memória de dados em um barramento de 8 bits e a memória de programa num barramento de 14 bits. Então, eu consigo fazer acesso da CPU com as memórias ao mesmo tempo, né? Então tem vias diferentes aqui, né? Então a arquitetura Harvard é usada aí principalmente no PIC e no Atmel. E aqui, pessoal, um diagrama de bloco do microcontrolador, né? Porque o Arduino é a plataforma, né? Então o microcontrolador que a gente está vendo aqui é o ATmega 328 da Atmel, tá? Então as principais características dele, né? O 328P ele tem lá 32K de memória flash, 1K de memória EEPROM e 2KB de memória RAM. O que mais? Ele trabalha aqui com os ports de I/O, tem 32 registradores de uso geral, 3 timers, né, o timer 0, 1 e 2. As interrupções que estão aqui, ó, o extint aqui, interrupções externas. Então, a interrupção é que vai, o nome já está dizendo, né, ele vai fazer parar a execução do programa e fazer com que o microcontrolador venha atender a interrupção. A USART, que é a parte de comunicação serial, ela é programável. TWI aqui também é uma interface serial de 2 fios. SPI também é outra interface serial.
correto? Ele tem aqui o conversor analógico, certo? Lembrando que ele só tem entradas analógicas, ele não tem saída analógica, tá? Watchdog Timer, dentre outras dessas funções. A entrada para clock externo, mas também opera com clock interno, tá? Então essas são as principais características desse modelo da Atmel que é usado na plataforma. Então, pessoal, continuando aqui, a gente vai detalhar aqui a pinagem, né, da Temega 328. Né? Então, vamos começar aqui para o porte B, né? Porte B é um porte de 8 bits, né? Com resistores do pull-up interno. Então, o porte B 0, 1, 2, 3, 4, 5, né? Os 6 e 7 estão do lado de cá. Né? Então, ele tem entrada para cristal, o SPI, que é a comunicação serial, e os comparadores para timers. O port C, que está aqui em cima, né, ó, do C0 ao C5 aqui, né, e lá em cima o PC6. Então é um port de 7 bits, também com resistores de pull-up interno, né, lembrando que os resistores de pull-up interno são configurados via software. Como dá para notar aqui, as entradas analógicas estão todas no port C, né? Se você olhar aqui, vai de AD0, de ADC0 até ADC5, além das entradas analógicas, ainda nós temos aqui o I2C e as interrupções, né? Estão todas no port C. Também eu tenho aqui comparadores para os timers. No port D, então tem aqui ó, D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6 e D7. Também é um port de 8 bits, também com resistores de pull-up. A USART está aqui também, no port D, além de interrupção e do comparador para os temporizadores. Tá? Aqui o terminal AVCC e a ref aqui, né? A VCC é a tensão de referência para as entradas analógicas. E a ref aqui é o terra de referência para a entrada analógica. Tá? Seria o terra analógico, vamos pensar. E do lado de cá o VCC, VCC GND, que é a alimentação do chip. Então aqui nós temos a placa do Arduino, propriamente dita, né? Então aqui na parte superior são os pinos das entradas das I/Os digitais, né? Lembrando que as I/Os digitais, elas têm alguns pinos aqui que também são saídas, né, do sinal PWM, que vamos pensar que o PWM ele serve aqui como se fosse uma saída analógica. Não é uma saída analógica, né? Então, mas ele, em algumas situações, ele pode funcionar como uma saída analógica. Então, estão todos aqui em cima as I/Os, do pino 0 até o pino 13. Tá? E lembrando aqui ainda que o pino 0 e 1 aqui é um pino de comunicação, tá? Também, né? Na parte de baixo aqui eu tenho o Power Pins, que são os pinos de alimentação, na verdade é um pino de saída, né? Não é entrada para alimentação aqui, então onde você vai pegar a alimentação para você colocar no seu protoboard para alimentar o seu circuito aqui. Lembrando que existe limitação de corrente aqui nos terminais do Arduino, tá? O botão de reset, aliás, voltando aqui ainda, né? Power Pins, aqui está marcado I/Os analógicos, mas são só entradas analógicas, na verdade, né? Então, são os pinos para entrada analógica, do A0 ao A5. E 2 pinos aqui ainda são usados para comunicação para o I2C, tá? O que mais? Os LEDs de TXRX,
O LED do pino 13 já está aqui na placa também, então ele está on-board, então se você quiser fazer um pequeno teste, já tem um LED conectado direto também no pino 13. O LED de alimentação, indicando que ele está alimentado. Esse push button ele serve para resetar, né, o Arduino. Aqui a gente tem o cristal, que vai determinar o clock. O que mais? Sim, o regulador de tensão, né? Então, o regulador de tensão está associado à alimentação externa. Então, o que você tem que prestar atenção? Apesar do manual falar que a alimentação externa aqui pode ser de 7 a 12 volts, eu não recomendo alimentar com 12 volts, porque como esse regulador aqui é de 5 volts, né? Se você alimentar com 12, você vai ter um V dropout aqui de 7 volts. Né? Então, a tendência é esse regulador aqui começar a aquecer. Então, aí até uns 9 volts seria o ideal. Né? Pode funcionar com 12? Pode, funciona, mas pode acontecer aquecimentos aí que você pode evitar. Né? E aqui eu tenho também, né, conector USB aqui, para fazer a alimentação aqui quando ele está conectado no seu computador. Então, se você está usando no computador, não precisa da fonte. Tá? Então, o seu computador o USB do seu computador aqui já vai fazer a alimentação e ele vai também servir para descarregar o programa. Tá certo? Então, a gente já falou aqui dos principais componentes, né? Um circuito de alimentação, que eu já falei, pode ser o cabo USB do seu computador mesmo conectado à placa. A interface de programação é a IDE, né? Do Arduino, é o programinha dele que você pode usar tanto online quanto instalado no seu computador. E os pinos de I/O, tá? Então, a interface de programação é Integrated Development Environment, né? Que é a IDE do Arduino. Aqui as principais características, né, pessoal? Algumas delas já até citei quando eu falei do microcontrolador, do ATmega. Então eu tenho lá 14 I/O, sendo 6 com saída PWM, 6 entradas analógicas, o clock é de 16 megas, né? E o processador, a gente já falou aqui das principais características dele, né? É um processador de 8 bits, 131 instruções, 2 timers de 2 bits, 4 de 16, a gravação via USB, né, direto na porta do seu micro. E aqui a alimentação que eu falei, né, de 7 a 12, né, tá? Então, procure não chegar a 12. Se puder usar menos, é melhor. Tá? Aqui é a quantidade de memória, já falei, né, quando a gente explicou lá o CI. Tá? O ciclo de máquina, pessoal, ou ciclo de operação, né? Ele é similar aqui ao ciclo de varredura do CLP, se a gente comparar, né? Tá? Então, um ciclo de máquina, pessoal, ele faz basicamente executa uma instrução por ciclo de máquina. Algumas instruções ele precisa de 2 ciclos de máquina para ser executado, mas como ele usa a tecnologia chamada de pipeline, né? Ao mesmo tempo que ele está executando uma instrução, ele já está indo preparar outra para ser executada. Então ele ele é mais rápido nesse sentido. Então, o ciclo de máquina consiste aí basicamente em 4 etapas, né? Então, em 4 etapas, que consiste em buscar a instrução na memória, decodificar, ler o endereço da memória, né, para armazenar essa instrução e executar a instrução. Basicamente, esses 4 itens. Então, repetindo, né, ó, buscar a instrução na memória, decodificar, ler o endereço na memória e executar a instrução. Então, um ciclo de máquina equivale a um ciclo de clock, né? Então, eu fiz uma conta do lado aqui, né? Você pode observar aqui que o clock, lembrando, é 16 mega, né? Então,
16 MHz, correto? Então significa aqui que, se a gente fizer uma continha rápida, né? 16 milhões de instruções por segundo, considerando que cada instrução leva a um ciclo de máquina, ou seja, um ciclo de instrução, tá? Mais algumas instruções, né? Eu coloquei aqui que permite executar uma instrução por ciclo, mas tem instrução que levam... Então, eu coloquei algumas, né? Eu peguei isso aqui do manual lá do ATmega, né? Então, por exemplo, adicionar registradores sem carry out, quer dizer, sem o vai 1, né? Vamos pensar assim, né? Você faz 9 mais 9 seria 18, então o vai 1 ele não faz, a grosso modo, né? Vamos pensar assim. Então, leva um ciclo de clock, um ciclo de máquina para ser executado, tá? Você quer ver uma que tem dois aqui, ó. Um que leva 2 ciclos de clock aqui. Adicionar uma word, então leva 2 ciclos de clock, tá? Subtrair uma word de uma word também leva 2 ciclos de clock, tá? Então, as outras aqui levam 1, né? Se você pegar uma lógica E aqui, né, ó, uma lógica E de registrador é um ciclo de clock, tá? Então, aqui para ter uma noção só a respeito desse tópico, tá? Então, aqui, agora, finalizando, né? Nós estudamos aqui as partes que constituem o microcontrolador. Aprendemos aí sobre as características das arquiteturas, né? Sobre a tecnologia CISC e RISC, né? Que é a quantidade complexa de instruções, e reduzido a quantidade reduzida de instruções, né? Então, que é o caso do ATmega e do PIC. A tecnologia CISC, ela é um pouquinho mais, vamos pensar assim, eu tenho instruções que eu tenho que trabalhar mais para poder programar. Enquanto no RISC, vamos pensar que eu tenho etapas prontas já, né, que me facilitam a programação. Tá? E também aprendemos sobre os componentes, né, da plataforma do Arduino, né, inclusive na sua placa. Tá? Então, na plataforma do Arduino, a gente falou das I/Os compartilhadas, né, que se tem a saída PWM, então sempre lembrar que aquela saída que tem o tio na frente sinaliza que ele é uma saída PWM. Falamos que ele só tem entradas analógicas, né? Falamos também aí que a alimentação você tem que prestar atenção na tensão de alimentação. Se usar o cabo serial não tem problema, né? Agora, se você usar uma fonte externa, não passar de 12 volts, e de minha parte eu recomendo até menor, aí até uns 9 volts, para não sobreaquecer o regulador de tensão. Tá? É isso aí, pessoal. Muito obrigado, espero que ajude vocês aí. Um abraço.